E aí, gente, beleza? Como é que vocês estão? Neste vídeo eu vou falar sobre a minha criatura sobrenatural favorita, que é o vampiro. Neste vídeo nós vamos falar então sobre Carmilla, a vampira de Karnstein, do Joseph Sheridan Le Fanu. Este é um dos primeiros livros com a temática de vampiro, sendo que antes deles tem o Fragmento do Lord Byron e também o Vampiro do Dr. John William Polidori. Ambos saíram daquele rolê muito louco lá na Vila de Odate, do qual também saiu o Frankenstein, da Mary Shelley, e algum poema do Percy Shelley, que eu não sei o nome agora, mas se eu descobrir eu coloco aí a fotinha aqui do lado. De qualquer forma, desse rolê muito louco na Vila de Odate saiu esses dois livros, e depois disso o vampiro foi aparecer novamente em um Penny Dreadful, que ficou conhecido como Varney o Vampiro, que atualmente está saindo nessa edição maravilhosa da Sebo Clepsydra. E o Varney o Vampiro, ele é atribuído a esse indivíduo aqui, James Malcolm Rymer, apesar de ter algumas dúvidas a respeito de algumas partes do folhetim, né, porque saía semanalmente, e provavelmente existiam essas fábricas aí de escritores para liberar esses folhetins em tempo hábil, mas segundo alguns estudos, e isso está dito aqui num texto de apoio muito legal nesse livro, o Varney o Vampiro, ele é sobretudo desse cara, o James Malcolm Rymer mesmo. E o Varney, ele foi publicado entre os anos de 1845 e 1847. Depois disso teve a Carmilla. E a Carmilla saiu entre 1871 e 1872 na revista Dark Blue. Também saiu como um folhetim. De qualquer forma, esse livro aqui, nessa edição da editora Príncipes, ela tem o texto integral e a história é bem curtinha, infelizmente, porque eu queria mais, porque esse livro é muito legal. E ele é traduzido do original em inglês. O Sheridan Le Fanu é um autor irlandês, assim como Bram Stoker, que escreveu Drácula. E aqui nós temos a história da Carmilla, que na verdade nós temos a história da Laura, que é essa moça de 19 anos que vive com o pai em um castelo na Estíria, que se não me engano é uma região da Áustria. Se eu estiver errada eu coloco aí na edição, mas eu acho que é Áustria mesmo. E ela e o pai vivem junto com essas duas mulheres que são uma espécie de governanta, e uma era babá da Laura, né, que é essa moça, e eles vivem ali bem assim, distantes de outros povoados, então os vizinhos mais próximos não são nada próximos, e entre eles e um povoado mais próximo tem uma vilazinha uma vila abandonada chamada Vila de Karnstein, em que teve essa família de nobres meio dissolutos e meio loucos, que ninguém gostava deles. E existem algumas lendas, como obviamente deve existir mesmo em povoados fantasma, e algumas lendas sobre a estranheza que eram esses nobres. De qualquer forma, o pai e a filha, né, a Laura e o pai dela, vivem bem isolados neste castelo. Quando começa essa história, depois eu vou falar sobre a narrativa, mas quando começa essa história, a Laura e o pai estão esperando a visita de um general, o general Spildorf, que vem junto com a sobrinha dele para fazerem uma visita para esses dois. Então eles planejam, como as visitas daquele tempo, eles planejam ficar meses ali no castelo, né, junto. E a Laura está esperando muito essa visita, porque ela nunca tem com quem conversar. Então essa moça é da idade dela e ela não vê a hora de ter alguém ali para fazer uma social, né. De qualquer forma, chega uma carta dizendo que infelizmente a moça faleceu e o general não poderá mais vir a essa reunião, a essa visita. Pelo menos não imediatamente, ele precisa resolver algumas outras coisas. A carta que esse general manda para o pai da Laura também é muito estranha, porque parece que ele está dizendo que o que matou a sobrinha dele não foi causa natural, não foi nenhuma doença natural, foi algo sobrenatural que acabou se encostando nela, drenando a vida dela, e que ele precisa perseguir a razão desse mal. Então o pai da Laura imagina que o amigo dele, né, que esse general esteja um pouco, que ele tenha ficado tão abalado com a morte da sobrinha que ele não esteja pensando racionalmente. Então a Laura fica muito triste, né, porque ela não vai ter mais essa visita. Só que quando eles estão falando sobre essa carta, chega uma carroça
chega uma caleça, uma daquelas carroças de luxo que eu esqueci o nome agora, um coche de luxo, eu imagino que seja esse o nome, e chega correndo de uma forma desabalada, com os cavalos tudo sendo chicoteados e tem um monte de gente estranha. Quando eles abrem a porta desse coche, sai uma mulher muito bonita, muito jovem, e segurando uma moça que está desmaiada. E essa mulher pega e faz uma das coisas mais estranhas que alguém poderia fazer, né? Que é falar para esse desconhecido e a filha dele, no caso a Laura e o pai, que ela precisa fazer uma viagem que é urgente e ela vai deixar a filha dela ali com desconhecidos nesse castelo. E o pai da Laura acha aquilo meio estranho, mas ele fala, ok, né? Ele é um cavalheiro e a mulher parece da nobreza, porque ela tá muito bem vestida e a caleça, o coche, não sei, a carroça é bem elegante. Então, o que ele pensa é, bom, claramente essa mulher é uma superior a mim em questão de classe social, então nada de errado pode acontecer. Então, o que ele faz é, beleza, entra aí no barraco. E a moça, né, que foi deixada ali, ela é levada para dentro de casa, a mãe, né, vai embora tratar dos assuntos que ela tem para tratar. E o que eu achei interessante é que aqui eles acham esse comportamento estranho. Mas o que é interessante também é todas essas amarras sociais que fazem essas pessoas não dizerem o que elas querem dizer. Né? Porque apesar deles acharem estranho, não é de bom tom ficar indagando sobre o motivo de uma desconhecida deixar a filha dela, também desconhecida, e que aparentemente está passando mal, deixar ali com desconhecidos. Então o que acontece é que fica essa moça junto com essa família, né, com a Laura e o pai e as duas empregadas, e a mãe dela desaparece no mundo. Essa moça, o nome dela é Carmila, e ela é muito linda, ela é muito elegante, ela é muito inteligente, e ela tem uns arroubos de emoção muito estranhos também, porque em pouco tempo ela se afeiçoa muito a Laura, e se afeiçoa muito mesmo. Esse livro ele é tido como um dos primeiros ali a apresentar uma relação homoerótica, né? Um protótipo de relação ali homoerótica. Tem alguns elementos dessa relação, porque a Carmila ela se encanta com a Laura. Então a Laura acha muito estranho, porque a Carmila de vez em quando tem alguns arroubos de emoção e beija ela toda, no rosto, eu suponho, e nas mãos, e abraça e fala coisas românticas mesmo. E a Laura acha aquilo estranho, mas a Laura também sente um fascínio muito grande por essa personagem. Por exemplo, a Carmila fala o seguinte, elas estão lá conversando sobre amor, né, como essas moças do século XIX viviam fazendo, e pelo menos nos livros, não é mesmo? E a Laura fala o seguinte pra ela, você é tão romântica, Carmila, eu falei, quando finalmente contar-me sua história, sei que ela vai soar como uma belíssima história de amor. Ela me beijou em silêncio. Estou certa, Carmila, de que você já se apaixonou, de que há um caso de amor acontecendo neste momento. Ao que a Carmila responde, nunca me apaixonei por ninguém, e nunca hei de fazer isso, sussurrou perto de mim, a não ser que seja por você. Então, tem todo esse lelele amoroso aqui. E a Laura, ela fica bem encantada pela Carmila. Então, ela tem um misto de sensações. Ao mesmo tempo em que ela acha aquela situação muito estranha, porque fala sério, tem poucas semanas que elas estão ali próximas, e a Carmila já tá com toda essa entrega, ela acha esquisito, né, por forçar essa intimidade, ela ao mesmo tempo não consegue não ter essa intimidade com essa personagem, porque a Carmila ela é muito agradável na maior parte do tempo. Só que ela tem alguns hábitos estranhos, por exemplo, ela dorme muito, né, então ela levanta ali à tardezinha pra comer, e daí ela fica acordada até a hora das moças irem se recolherem, né, no caso, não sei que horas ali, mas um pouco mais à noite, e daí ela só vai ver a Carmila de novo nesse mesmo tempo, né, ou seja, a tardezinha, quando o sol meio que já tá se pondo.
Então, tudo isso pode ser explicado a estranha moléstia que acomete a Carmila, né? Então, como a mãe dela, a mãe esquisitona dela que abandonou a filha com desconhecidos, falou, a Carmila ela sofre dessa moléstia. Então, ela pode se mostrar um tanto quanto lânguida, ou seja, um tanto quanto fragilizada, meio preguiçosa. Eu sempre penso em pessoas lânguidas, eu penso em pessoas preguiçosas. Eu sempre lembro daquelas mulheres desmaiando por amor quando fala de languidez, porque o José de Alencar gostava muito dessa palavra. Ok, estou divagando, mas enfim. E é isso, sabe? Então, ao mesmo tempo em que a Carmila chega, vai acontecendo coisas esquisitas nesse povoado. Então, por exemplo, várias mulheres começam a morrer. E elas começam com uma fraqueza extrema, como se algo estivesse drenando a força delas, vejam só vocês, e elas acabam falecendo, mas é bem rápido, então tipo, acontece em questão de 3 dias, e são todas pessoas de classes mais baixas, né, o campesinato ali, o povo que mora ali em torno ali do castelo onde o pai da Laura e a Laura moram. E tem uma cena, inclusive, em que a Carmila e a Laura estão na estrada lá, sentadas perto da estrada, e daí vai passar esse funeral, né, esse velório, as pessoas estão velando o corpo de uma dessas mulheres, e a Laura começa a cantar um dos hinos que essas pessoas estão cantando, e a Carmila fica muito brava, fala, por que você se importa? Essas pessoas estão abaixo da nossa classe social, e blá 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 blá. Ou seja, ela é uma nobrezinha mau caráter. De qualquer forma, vai acontecendo essas coisas esquisitas e a Laura começa a ter alguns sonhos muito estranhos. Então, por exemplo, ela acorda no meio da noite e ela tá com uma certa dor assim no pescoço, né, um pouco abaixo da gola do vestido, e ela sente que ela tem esses sonhos estranhos de que alguma coisa está sugando, chega perto dela e está sugando ela. E de vez em quando, em alguns desses episódios, alguns desses sonhos, ela acorda e ela pensa ter visto a Carmila. Só que é claro, né, ela acorda chorando, acorda gritando, e a Carmila acorda do mesmo jeito, falando que teve o mesmo sonho, então elas meio que ficam ali achando que estão simplesmente tendo um pesadelo. E daí essa situação vai se desdobrando até que um determinado dia, o pai da Laura começa a perceber que a filha dele está ficando muito fraca, muito frágil, e ele manda chamar um médico. E esse médico tem algumas coisas a dizer a respeito dessa estranha moléstia. Agora chega de resumo, eu só vou falar algumas coisas que eu achei interessantes, que eu li no texto de apoio do Varney, o Vampiro, sobre os personagens sobrenaturais dos vampiros, e depois eu vou falar alguns spoilers, mas não se preocupem que eu vou deixar tudo avisado. Em relação ao texto de apoio que eu li no livro do Varney, que, gente, é sensacional, eu comecei a ler agora, eu sinto que eu estou entrando agora naquele momento em que eu vou ler um monte de coisa de vampiro, porque eu tenho esses momentos, infelizmente. Na edição do Varney e o Vampiro, da editora Clepsidra, tem uma introdução escrita por Alcebiades Diniz Miguel, chamada Divertimentos Soturnos e Mistérios Seriados, que vai falar tanto sobre os Penny Dreadfuls, né, que eram essas histórias contadas em formato de folhetim, ou seja, saíam semanalmente. Então o próprio Varney ele ficou saindo entre 1845 e 1847, então essa é uma história bem longa. Aqui nessa edição vai do capítulo 1 ao 47, e aparentemente a editora aí vai ficar lançando, é uma longa coleção, né, vai ficar lançando aí ao longo dos anos. Em todo caso, o que eu quero dizer é em relação a essa introdução, que é muito boa, e primeiro vai falar sobre os divertimentos soturnos, que é esse sentimento que nós temos ao ler histórias de terror, de horror, que é um sentimento de satisfação por não sermos nós a estarmos passando por esses perrengues, né? Então a gente se diverte bastante lendo essas histórias, é por isso que histórias de terror são tão populares. E é um dos meus gêneros favoritos, então eu sou muito suspeita pra falar. De qualquer forma, ele vai falar sobre esse sentimento que nós temos, né, ao ler essas histórias, que é aquele sentimento de passar o perigo sem passar o perigo, ou seja,
a gente lê sobre esses perigos supremos e não precisamos sair do conforto da nossa casa. Em todo caso, aqui ele vai falar sobre a figura do vampiro, uma parte que eu achei interessantíssima, que ele vai falar sobre como começou a surgir essa figura, né? Primeiro, o vampiro ele surge relacionado com a figura dos suicidas. Ou seja, os suicidas seriam essas pessoas atormentadas que não tinham direito de ser enterradas em solo sagrado, então geralmente elas eram enterradas na encruzilhada, né, em encruzilhadas e em covas sem nome, sem a bênção de nenhuma figura religiosa. E essas figuras, elas estariam fadadas a não acordarem nem no juízo final, ou seja, vários ritos, principalmente no leste europeu, fazia com que essas pessoas, esses suicidas, eles fossem empalados no caixão, né? Que era exatamente para que no juízo final eles não pudessem se levantar, nem que Jesus estivesse lá pegando eles pela mão. Eles estariam empalados, então eles não poderiam levantar por nada. Então existe essa relação entre suicidas e a figura do vampiro. A história é que essas almas sem descanso dos suicidas sairiam, né, sairiam da cova e começariam a perturbar os vivos. E isso faria com que esses vivos acabassem se tornando vampiros também. Então, segundo essas primeiras histórias aí de vampiros, era assim que eles aumentavam, né? Então, inclusive a história da Carmila vai bem nesse sentido aí, né? Vai bem nessa direção, nessa interpretação. Carmila aparentemente era uma suicida. Em todo caso, aqui ele vai falar também sobre como o vampiro e o nobre têm muito em comum. Primeiro porque o nobre, no caso, o conde, o barão, eu estou falando literalmente pessoas da nobreza, faziam suas vidas sugando a vitalidade dos pobres, no caso, fazendo com que eles trabalhassem para sustentá-los, né, como a nobreza que a gente conhece. E o vampiro, o que é ele senão uma pessoa que suga a vitalidade, né, literalmente. Então, o nobre seria essa parte figurativa aí do vampiro, em que ele estaria simplesmente sugando as classes subalternas. A Carmila mesmo é uma condessa, né? Então ela aparentemente não tem nenhum respeito pelas classes mais baixas, tanto que, como eu já falei anteriormente, ela não sente nenhum remorso pelas vidas que ela toma, né? E ela aparentemente não tem nenhum problema com isso. E os vampiros, segundo a introdução aqui do livro do Varney, eles são tanto quanto maquiavélicos, uma vez que eles estão sempre tentando convencer as suas vítimas do direito que eles têm ao sangue, né? Porque sem o sangue eles não podem sobreviver. Então, não é nada mais do que justo eles tomarem a sua parte. E esse discurso é bem o discurso dos nobres, né? O discurso daqueles nobres que estão lá explorando até não querer mais os mais pobres, as classes mais baixas, e simplesmente porque eles devem, né? Porque eles precisam, porque senão como eles iriam sobreviver, não é mesmo? Então eu achei bem legal aí esse paralelo entre as histórias da nobreza e as histórias dos vampiros. Aqui no caso da Carmila, ela está sempre tentando convencer a Laura desse amor que ela tem, desse amor obsessivo, é quase uma obsessão, né? E aparentemente os vampiros eles tentam se convencer também de que o que eles fazem aí é necessário. E esses vampiros mais antigos, os vampiros da velha guarda, eles são um tanto quanto diferentes dos vampiros da Anne Rice, por exemplo, porque apesar deles serem bonitos e ricos e imortais, eles despertam um certo asco em suas vítimas, né? Que é uma coisa que não acontece nos livros da Anne Rice. Pode ser até que alguns deles tenham esse temor. É mais um encantamento e uma certa inveja que essas vítimas têm, e que os humanos, né, que convivem ali com esses vampiros têm, e o leitor também, porque fala sério, quem é que não quer ser o Lestat? E é bem diferente da relação entre humanos e vampiros nesses livros mais antigos. Então eu acho interessante porque aqui a gente dá pra gente sentir
sentir que as pessoas dessa época estavam muito cientes dos paralelos entre esse nobre sugador e o nobre real sugador também, né? O sugador figurativo e o sugador literal. É diferente porque os vampiros escritos por escritores da nossa época, eles não têm esse caráter aí de temor e de ódio, né? De asco. Não tem esse sentimento. O que tem é uma inveja e um certo amor e admiração. Tanto que a gente vê aí um monte de vampiros seduzindo adolescentes e vivendo com elas aí, mesmo que eles tenham mais de 100 anos. E agora eu vou falar um pouco disso. Eu vou falar um spoiler sobre o final do livro, então se você se incomoda ou se você ainda não leu, por favor, pare por aqui. Eu agradeço por você ter assistido. E depois, quando você ler o livro, volta aqui pra gente conversar sobre o assunto. O primeiro capítulo desse livro é um narrador, né, uma pessoa que a gente não sabe quem é, descobriu entre os papéis de um outro indivíduo uma carta onde essa mulher, Laura, contava essa história super estranha. Ou seja, uma narrativa dentro de uma narrativa. Então, daí logo no próximo capítulo, né, no primeiro capítulo oficial, é a Laura mandando essa longa carta para essa pessoa e contando como se deu todos esses acontecimentos. Então a gente sabe que a Laura está viva e bem, e a gente vai descobrir no final do livro que a Carmila ela foi morta. Nesse livro já estão os elementos clássicos que a gente conhece aí, de decapitar o vampiro, colocar uma estaca no peito dele e depois queimá-lo para que o corpo não saia por aí assombrando os vivos. E a Carmila é morta dessa forma. Porém, ao final da narrativa da Laura, ela escreve que de vez em quando ela tem a impressão de ouvir os passos da Carmila dentro de casa, os passos leves, e é assim que termina essa história. Gente, eu gostei muito desse livro. Ele é bem curtinho, mas eu queria que ele fosse maior, porque ele é muito bem escrito. E essa edição da Editora Príncipes, ela é bem baratinha, acho que eu paguei uns 10 reais. E a tradução é muito bem feita, é o tipo de tradução que eu gosto, que é aquela tradução que ela não é modernosa, sabe? Ela é uma tradução que segue mais ou menos o padrão ali do século em que foi escrito o original. E eu gosto bastante disso e eu não encontrei nenhum erro assim, porque às vezes nesses livros um pouco mais baratos a gente encontra alguns erros de digitação ou de revisão mesmo, né? Mas aqui não tem nada disso, essas edições da Editora Príncipes, elas são muito bonitinhas e muito bem cuidadas. E eu adorei essa capa, achei super bonita. E é isso, sabe? Eu queria que esse livro fosse maior, porque eu realmente gostei bastante da forma de narrativa. E a Carmila é muito interessante também, né? A Laura também é legal, é um personagem legal de se acompanhar. E é aquilo, vampiros são as minhas criaturas do coração. Eu realmente adoro ler sobre o assunto e eu já li vários livros e vou ler mais alguns, porque agora eu tenho Varney em mãos, já comecei a ler. E depois eu tenho esse livro sensacional aqui que foi lançado pelo Pipoque Nanquim. E, gente, olha essa capa, eu adorei. Que são contos escritos por mulheres sobre vampiros. Inclusive, tem uma introdução da Ingrid Pitt, que foi a Carmila no cinema. Eu vou deixar uma foto aqui do lado para vocês verem quem ela foi. Eu vou colocar também uma foto da capa do filme. E ela faz a introdução a esse livro, eu achei super legal. Eu pretendia ler todos esses livros de vampiros e tal no Halloween, né, no mês de outubro, para fazer um mês temático, como todo mundo faz aqui no YouTube. Porém, eu me dei conta, né, já há um bom tempo de que o Halloween é um estado mental pra mim, então eu meio que tô sempre lendo esse tipo de história. Quando me dá vontade de ler algum livro, eu geralmente vou lá e leio, eu não fico esperando para momentos apropriados, não. A minha leitura é estritamente para diversão e então eu não gosto de colocar rédeas nela. Ou seja, isso quer dizer que aquele meu vídeo que eu fiz sobre metas para agosto provavelmente não vai funcionar. Mas, né, quem sabe, vai saber. De qualquer forma, esse é um livraço, eu quero indicar para todo mundo que gosta aí de vampiros e que gosta de histórias clássicas de vampiro, porque isso aqui é muito interessante.
A Camila realmente é uma personagem que vale a pena conhecer e ela inspirou muitas personagens da cultura pop. Ela foi a precursora das vampiras seduzentes, então as esposas do Drácula são inspiradas nela e toda a cultura pop, se não me engano a Vampirella também é inspirada na Carmila. Que é aquela personagem das HQs, vou deixar uma foto também do lado. E é isso, esse é um pequeno livrinho, mas é muito interessante. Eu vou fazer alguns outros vídeos sobre vampiros, porque eu estou lendo os clássicos, vou fazer algumas releituras também. E daí quando eu for lendo eu vou trazendo aí pra vocês o vídeo. Então é isso, gente. Eu agradeço muito a quem chegou até aqui. Por favor, curtam, comentem, compartilhem e voltem nos próximos. Tchau, tchau!